Fala, galera, vamos chegando. Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião. Vamos chegando aí. O chat já está liberado, beleza? Aqui é uma reunião fechada. Antes da continuidade aqui, eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês, né? Qual que é o seu momento. E se você for, por exemplo, um profissional que vende prestação de serviço, digita um. Se você for uma empresa que presta serviço, né? Vende prestação de serviço, digita dois. Se você é um profissional, né, liberal, considera um profissional liberal, digita 3. E se você for um profissional CLT querendo migrar, né, ou já está migrando, ou já migrou para atuar como autônomo, digita 4. Beleza aí? Digita aí. Show. Galera, bom, a ideia é o seguinte, hoje eu quero compartilhar aqui com vocês o roteiro, né, o plano, a estratégia para monetizar 30K por mês em serviços, né? Independente da sua área de atuação. Eu já gosto de chegar aqui e já deixar muito bem claro para vocês que fazer esse tipo de faturamento vendendo serviços, ele não é típico, mas ele é possível. E existe um plano, uma estratégia. Então, vamos deixar logo de cara que não é para todo mundo, tá bom? Primeiramente, existem alguns critérios que você precisa. Primeiramente, você precisa prestar serviço. Isso aqui vai funcionar para quem tem um serviço para oferecer. Se você tem um serviço para oferecer, fica comigo até o final. Esse tipo de conhecimento, poucas pessoas no Brasil conhecem, poucas têm acesso. E o que eu recomendo, né? O que você aprender aqui, guarda para você, não compartilha com ninguém e monetize em cima desse conhecimento. Bom, pensa nisso por um momento, né? O mundo, né, está mudando tão rápido, está transformando a grande maioria dos profissionais, né, que já são especialistas, com expertise, em amadores. Alguns dizem que é bom, outros dizem que é ruim. Entretanto, eu vou te dar um ponto de vista que eu gosto de trazer, né? Recentemente, eu fiz uma reunião com uma empresária, a gente estava conversando sobre isso, e eu vejo que mesmo os melhores profissionais, né, a melhor maneira para esse profissional florescer, né, ou seja, conseguir levar a sua mensagem, o seu conhecimento, se manter um espírito amador, né, e abraçar a incerteza e o desconhecido, algo que é muito comum atualmente, né? A incerteza e o desconhecido é muito comum. A gente parar para ver, né, eu gosto de trazer esse contexto. Existe, né, a ordem cronológica, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Se a gente parar para pensar, presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção, presta atenção. Veja, veja se faz sentido para você. Existe um momento de quebra atualmente que aconteceu, que é o pós-digital. A era digital veio. Então, existe o antes digital e o pós-digital. Então, antes do digital, a gente está falando aí, ó, vamos falar só de DC, tá bom? Depois de Cristo. 2000 anos depois de Cristo, existia um processo de venda, né? De quando você vai vender uma prestação de serviço, era de uma forma. Aí o que aconteceu? Houve uma ruptura, né, de era. A gente pode falar que veio a era digital. E aí o que acontece? A gente está falando aí de era digital, a gente está em 2023, 95, 2000 foi quando estourou, a gente está falando de uma média de 25 a 28 anos atrás, aconteceu essa mudança, né, no mundo. Então, eu entendo, né, que muitos prestadores de serviço, né, uma geração mais experiente em termos de vida, por exemplo, épocas que nem meu pai e colegas, para eles, quando vê esse novo contexto, é uma coisa assustadora, né? Entretanto, o mercado, essa era digital, ela veio, tanto que a gente já está numa outra era, a gente já está na era pós-digital. Então, manter esse espírito amador, né, de querer aprender, né, com o contexto atual, abraçar a incerteza e o desconhecido, é uma das vantagens que muitos prestadores de serviços vão aproveitar as brechas no mercado existente. Uma coisa é fato, né? Existe um grande problema. Existem alguns grandes problemas acontecendo atualmente. O primeiro deles é o anonimato profissional e o outro é a falta de mão de obra qualificada. E eu não estou falando de mão de obra qualificada que fez um curso, tá bom? Eu não estou falando de uma mão de obra que fez um curso, apenas
um curso, fez uma formação, eu sou formado, eu tenho uma faculdade. Não, 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 não. Estou falando qualificada para atender a demanda atual, né? E existe, ainda bem que existe, amém, tá bom? Existe um grupo específico, né, que ainda tem a experiência, né, vivida de campo e podem compartilhar. E justamente esse grupo, eles têm oportunidades de monetizar, primeiramente formando a nova geração, porque as escolas, né, já é visível que elas estão limitadas, elas ainda, infelizmente, o modelo educacional ainda tenta abordar métodos de ensinos teóricos, onde o mundo basicamente é prática, tá bom? Então, os especialistas que já têm essa experiência, né, a expertise, já podem monetizar de forma a formar a nova geração. Primeiramente, formar os próprios profissionais. E um novo modelo, tá bom? Antigamente, como é que fazia? Você pagava para ensinar. Hoje em dia, as pessoas pagam para aprender. Melhorou muito. Eu gosto bastante desse modelo, por sinal. E às vezes eu sei que eu posso ser um pouco extremo, né? E o que eu vou falar agora pode soar um pouco extremo, porém, hoje em dia, né? Se o seu trabalho não estiver no online, no digital, ele não existe. Ponto, tá? Se não estiver promovendo, se não estiver divulgando, se não estiver levando a sua mensagem, a relação do seu serviço, eu sinto lhe informar que mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, tá? E dentro das minhas experiências, eu vou amortizar aqui para vocês, porque eu não quero dar um impacto não, tá bom? Mas a conta chega e quando chega, falar para você, não é legal, tá bom? Então, a gente tem dois problemas, o anonimato profissional e o segundo, que é a falta. Então, ó, esse grupo de profissionais que tem essa expertise poderia estar monetizando formando essa nova geração. Por quê? Não tem profissional para atender a demanda atual em várias áreas de atuação. Eu vim de uma área que é chamada de projetos mecânicos, né? É um segmento de atuação muito específico dentro da área de engenharia mecânica, né? Dentro do macro modelo de negócio do segmento de indústria metalmecânica, né? Ou metalomecânica, ou indústria transformadora de metais, né? E aí o que acontece? Em cima disso, esse problema, né, de faltar mão de obra e o anonimato profissional, ele tem uma correlação de uma oportunidade. Presta atenção nessa oportunidade. Existe a oportunidade do seguinte: o mercado ele mudou o contexto, né? Veio a era digital. Então eu sei que tem 2000 antes de Cristo, como era feito. Só que agora veio a era digital. Mudou a forma de você oferecer a prestação de serviço. Mudou o formato, a entrega, os recursos, os preços, aumentou a concorrência. Então, tudo isso vão gerando problemas. O anonimato profissional, em geral, é um problema que está relacionado que a grande maioria dos profissionais, né, das empresas que prestam e vendem serviço, né, ou tem um produto, eles não conseguem, né, apresentar o seu serviço ou o seu produto de uma maneira certa. Gerar, né, no seu cliente a percepção de valor, ou seja, de ganho, né? Fazer o cliente fazer assim, o que que eu ganho, o que que o cliente ganha ao contratar o seu serviço? Então, muitos profissionais, muitas empresas, elas não conseguem fazer essa transição, né? Muitos ainda levam o processo, né? Profissionalmente falando, né? No contexto, imagina se fosse um artista, né? O artista ele tem a diferença entre o processo de execução e a obra final, tá bom? O processo de execução é a obra final. O artista valoriza o processo, o suor, o aprender, as noites acordadas. Mas o seu cliente, ele só se importa com o resultado final. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? Uma das formas, eu falo, né, é você monetizar, principalmente esse grupo, né, de profissionais com uma expertise clara, e é uma expertise de experiência de campo, uma coisa que está aí no mercado, é fazer o que eu chamo transmutar, né, conhecimentos ou serviços presenciais em serviços digitais, né, para o online. Ou seja, pegar um modelo de negócio presencial e levar ele para o digital.
Existem dois caminhos. Você pode pegar uma jornada onde você pode oferecer o seu serviço através de um meio digital, ok? Tem um negócio digital, ou você pode realmente mutacionar, pegar, fazer uma versão digital, como se fosse fazer uma, imagina, vou fazer um exemplo bem simples, imagina uma palestra presencial. Eu gosto de fazer palestra, tá tudo mais, presencialmente. Aí existe hoje os eventos online, onde é feito o contexto, né, um ambiente, um evento online, ok? E aí o que acontece? É feito a entrega do mesmo conteúdo, só que de vez em ser entregue presencial, que é um formato físico, é entregue de uma forma online. Essa é uma outra forma de transmutar o serviço. Então, existem esses dois caminhos, né? E como eu te disse, né? Eu sei que pode soar um pouco estranho, mas hoje em dia, se o seu trabalho não estiver no online, se ele não tiver alguma forma um site, tiver a presença nas mídias sociais, que hoje é o novo comum, tá bom? Ele, infelizmente, não existe. Beleza? Em geral, vejo que grande parte, né, grande maioria, né, das empresas e profissionais que vendem prestação de serviços, ela tem esse princípio, né, esse processo de execução baseado em, lembra, lá nos 2.000 anos antes de Cristo. Então, na era antes do digital, 2.000 anos atrás, meu, só vendia serviço, você tem que ir lá presenciar, ou de porta em porta, ou ligar para o telefone, ou fazer. Existia até as distâncias, que era por cartas, tá bom? Vender por cartas, né? Muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Só que acontece, agora o digital tornou presente. Agora você tem, né? Olha que loucura, você tem a oportunidade de levar a sua voz, o seu serviço de forma gratuita na porta do seu cliente, tá bom? Você pode levar. E é justamente aqui que eu quero trazer para vocês uma ideia de execução de um plano. Então vamos lá. Seguinte, primeiramente, a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte: você tem um serviço que você possa oferecer? Um serviço, alguma habilidade que as pessoas trocariam ela por dinheiro ou por alguma outra moeda de troca? Sim? Então, beleza. Show. Então, ó, agora você tem um serviço. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma meta financeira, né? Uma meta mensal, uma meta semanal, uma meta anual. Estou falando de financeiro, gente, porque comercialmente, né, profissionalmente falando, o dinheiro é o melhor indicador de crescimento de um negócio, né? Ele que fala. Existem outros indicadores, saúde dos funcionários, mas não é o momento que não estamos correlacionando agora para falar sobre gestão de pessoas, tá bom? Estamos falando mais sobre processos, produtos e acompanhamentos. Seguinte, tem? Beleza, tem. E digita aí no chat. Tem? Pô, todo mundo tem aqui. Rapaz, vocês estão bonitos na foto, hein? Tô gostando, hein? Ah lá. Opa, apareceu ou não? Beleza. Gente, fica tranquilo. Só tá aparecendo para mim o que vocês estão digitando. Fechou? Fica tranquilo que eu deixo vocês. A privacidade de vocês está aqui comigo, está segura. Podem digitar no chat, só eu estou recebendo. Legal. E obrigado você que digitou não. Isso é legal porque traz um contexto. E justamente para trazer um contexto do que eu quero explicar para vocês como plano, né? É um plano de execução simples, de execução porque já existe, porém não é fácil. Eita, como assim? O simples que não é fácil. Aí você tem um jargão aí da internet, mas é de verdade, é um simples que não é fácil. Ele é simples porque é um plano, já existe. Se você, ó, assume a premissa aqui, se um plano já deu certo, quer dizer que é possível. Então, você só pega esse plano e ajusta às suas situações, ao seu modelo de negócio. Beleza? Então, ó, bora lá. Então, agora eu vou sugerir aqui para vocês uma uma visão geral desse plano, tá bom? Você vai conseguir colocar ele em prática. É simples, ó, você não tem ou tem, beleza, você vai pegar esse valor. Eu vou sugerir para quem falou aqui para mim, não agora, beleza? Fazer o seguinte, vamos definir uma meta de R$ 30.000 por mês. R$ 30.000 por mês. Né? Salários, né? Salários
salário de 10 mil. Não, não, não. Estou falando de salário, não, gente. Estou falando de faturamento. Estou falando como um negócio. Aqui é venda de prestação de serviço, tá bom? É uma outra mentalidade. Beleza? Seguinte, 30 mil. Agora, qual que é o segredo? É a forma como você enxerga esse número. É como você enxerga esse objetivo. 30 mil é um objetivo financeiro. Ok. Só que qual que é a ideia? O próximo passo é você simplificar esses 30 mil. Beleza? Vamos simplificar esses 30 mil, beleza? Seguinte, como é que você vai simplificar? Você vai pegar esses 30 mil e vai quebrar em partes menores. Vou pegar aqui, deixa eu trazer aqui para vocês. Gente, vocês estão vendo a tela? Não, né? Vocês estão só me vendo. Tá bom, então eu vou mostrar aqui para... Não, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Espera aí, eu vou abrir aqui uma tela. Vai ficar mais fácil o que eu vou trazer para vocês aqui. Eu acho que vai ficar mais simples o entendimento aqui de vocês do que eu estou dizendo. Vou abrir uma nova. Ficam aqui comigo, beleza. Ó, vamos simplificar, vamos tornar. Eita, eita. Gente, esse que é legal do ao vivo, beleza? Fica comigo, que, ó, vou falar para você, vai valer a pena. Fica comigo, vai valer a pena. Então a gente vai pegar essa meta de 30K, certo? É um plano para faturar 30K, né? Por mês vendendo qualquer tipo de serviço. Beleza, eu vou te mostrar o plano para você executar esses 30K por mês. Ou seja, como que você faz, por exemplo, para gerar, por exemplo, aumentar, né? Esse plano vai te ajudar. Não, eu vou falar como é que os benefícios desse plano. Esse plano vai te ajudar a aumentar o número de clientes, vai aumentar o número de pedidos de orçamento do seu serviço. Você quer aumentar? Não, vamos lá. Eu quero saber. Diga aí no chat para mim. Vocês querem aumentar? Seria interessante, eu vou até fazer uma pergunta. Seria interessante, é sim ou não, beleza? Seria interessante aumentar o número de pedidos de orçamento para vocês? Ufa, gente, dá bem. Vocês me assustam, não. Presença um não aqui, eu falar, meu querido, vai embora. Ainda bem que para vocês é interessante, né? Olha, para mim também viu? Qualquer um dos meus negócios, qualquer um dos meus clientes. Cadê? Eu acho que é isso aqui. Aqui, achei aqui o local, gente. Bora lá. Estou abrindo aqui o mapa mental, que o que eu vou trazer aqui para vocês vai ficar mais claro a gente conversar, fechou? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui 30K vendendo, vendendo serviços. Vou colocar vendendo qualquer tipo de serviço. Melhor ainda. Vamos lá, deixa eu tirar aqui vocês aqui. Só me dá um confirmar ainda o retorno. Pá, pá, pá. Beleza, bora. Agora vocês estão vendo aí, né, a tela. Então, 30K vendendo qualquer tipo de serviço. Gente, prestação de serviço, tá bom? Show. Então, qual é a ideia, né? Então, você vai primeiramente... A primeira pergunta, né? Você tem um serviço? Falaram que sim. Top. O segundo momento, né? Você tem uma meta financeira. E aí, essa meta pode ser, lembra, aqui mensal. Ou aqui no Brasil, o mais comum é mensal, né? Como negócio, em geral, a gente bota anual, semanal ou principalmente diária. Ó, essas duas aqui, para em termos de negócio, elas são as que fazem movimentar o negócio, é o que faz a gente acompanhar com previsibilidade melhor, tá bom? Tem uma meta? Beleza. Aí eu vou sugerir aqui para vocês, então, uma meta de 30K, certo? E eu falei para vocês a gente fazer o quê? Simplificar essa meta, certo? Vamos simplificar 30K. E a gente vai pegar o 30K e vai fazer o seguinte. O que que eu sugiro para você, tá bom? Eu sugiro você simplificar a meta que é mensal, que é a mais comum aqui do Brasil, para uma meta diária. Então, você vai pegar 30K e vai dividir por
30 dias. Vamos colocar aqui. Div 30 dias vai dar igual a 1.000, 1K. Vou colocar 1K por dia, ou seja, R$ 1.000 por dia. E aí, tá mais fácil? O que é mais fácil? Digita aí para mim no chat. O que é mais fácil? Fazer R$ 30.000 por mês ou R$ 1.000 por dia? R$ 1.000 por dia, né? Exato. Então, aqui, ó, então a gente acabou de simplificar a nossa meta. Essa meta aqui a gente pode trabalhar ela por hora, né? A gente pode simplificar por hora ou por resultado de venda. Gente, resultado de venda, eu gosto, né? Agora que eu aprendi modelos lindos, o resultado para mim ele faz muito mais sentido e é muito baseado no que eu sempre fiz. A hora está muito relacionada a contexto de funcionário, né? Mas como um negócio por resultado é o mais indicado. Então a gente está falando de prestador de serviço, então você tem que tratar realmente como um negócio. A visão tem que ser como um negócio. Seguinte, então o que acontece agora nesse exato momento baseado no contexto de simplificar R$ 30.000 em 30 dias vai dar R$ 1.000 por dia, ou seja, você vai ter R$ 1.000 por dia. A pergunta é: o que é que eu vou vender para faturar R$ 1.000 por dia? Pum! Então, ó, o que vender? O que vender? O que vender? O que vender? Vai, digita aí o que vocês. Digita aí para mim no chat aí de vocês. O que vocês trabalham? Digita aí para mim. Caraca. Nossa, tem técnico de construtora aqui, legal. Vou conectar você com a minha esposa. Legal, ó, bora lá. Então, o que vender? A ideia é o seguinte: cada um de vocês trouxe uma ideia de modelo de negócio, tá bom? Aqui. E aí, qual que é a ideia? Seguinte, independente qual que seja o seu modelo de negócio, independente qual área de atuação que você tenha, a ideia é que você faça o seguinte: você crie, tá bom? Produtos, serviços, né? Serviços, produtos, né? De forma que você consiga atingir, que sejam guias de como você atingir o resultado. Lembra? Era R$ 1.000 por dia? Então, a primeira opção é você criar um produto do tipo A, que custa, por exemplo, R$ 1.000. Pronto, você pode fazer, então, você pode usar o seu dia inteiro, 24 horas do seu dia, para fazer uma única venda e faturar R$ 1.000. Pronto, você bateu sua meta. Depois você replica isso aí durante 30 dias. Um outro caminho é que você crie, por exemplo, um segundo produto, vamos chamar ele de B, e ele, por exemplo, uma média de R$ 500, que consiga cobrar R$ 500. Show! Então, quantos você precisa vender, por exemplo, nessa situação? 2, né? Então, já vamos colocar aqui na frente, ó, vamos colocar aqui um X desse, 2 vendas dessa. Ou seja, olha só, você já está começando a criar aqui, ó, as suas metas de vendas, tá bom? Vamos criar um terceiro produto, vamos chamar ele de C, e o preço desse terceiro produto vai custar R$ 250. E aí você precisa vender durante o dia, você pode vender 4 desses produtos por R$ 250. Top, né? E tá entendendo a ideia do conceito? É você criar serviços ou produtos, tá bom? Que tenha um custo padrão físico. Cauê, mas eu trabalho com personalizado. Então, cria uma estrutura, um padrão personalizado de entrega de serviço, ok? Aqui, eu entrego isso aqui, custa R$ 1.000. Qualquer coisa diferente disso, você pode chamar esse cliente para uma conversa e fazer um upgrade, um adendo personalizado para atender ele, e você consegue fechar contratos maiores. Lembra, vai mexer no seu escopo de entrega, tudo isso, mas você tem que viabilizar isso. Fechou? Então, ó, bora lá. Seguinte, aqui, olhando para vocês aqui, bora. E no terceiro momento, você vai criar um quarto produto, vou chamar ele de D, tá bom? E esse produto vai custar R$ 100. Ou seja, você vai vender 10 unidades desse serviço. Agora, você acabou de criar um plano de vendas para você faturar R$ 1.000 por dia. Ponto. Cauê, qual que é o produto? Como é? Eu não consigo. Justamente é por isso que a gente tem um programa que a gente ajuda, né?
profissionais e empresas que vendem prestação de serviço a criar esses tipos de produto. Lembra que eu falei de transmutar o serviço presencial para o online, né, para o digital? É justamente a gente tem um programa que a gente ajuda a criar isso aí. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, como eu consigo te ajudar mais para frente. Vamos voltar aqui para o nosso plano, fechou? Criou. E agora, qual que é a ideia? Você descobriu aqui, ó, a sua meta de venda. Ou seja, você pode passar um dia e buscar vender um único produto de R$ 1.000. Você pode passar esse mesmo dia, ou a segunda opção é aprender, não, é descobrir como vender dois produtos de R$ 500. Pronto, você está batendo sua meta. Isso aqui são trilhas, né? Trilha 1, a trilha 2 e a trilha 3. A trilha 3 é você, durante um dia, oferecer o produto C, que custa R$ 250, e você precisa fazer 4 vendas. Gente, a gente está falando de 24 horas. Cauê, né? 8 horas. Gente, eu não gosto de pensar como mais como funcionário, ficar trazendo confusão. Mas se você quiser usar como parâmetro, então você tem 8 horas para vender quatro serviços, 4 produtos que custam R$ 250. Gente, não é possível que não consiga. O desafio é montar meu modelo de negócio com ele. Tem, por exemplo, eu tenho um cliente que ele faz manutenção de é, esteiras em academias. E aí a gente criou uma estratégia para ele vender isso. Eu ajudei ele a criar que serviço ele pode usar no presencial, que ele possa entregar tanto presencial quanto no digital. Ou seja, o cliente ainda consiga perceber valor. Que os concorrentes dele não tenha, ele se destaque e se torne vantajoso para ele e para o cliente. Show? E o último aqui, ó, é o quarto. Gente, ó, presta atenção aqui, vocês estão comigo. Muitas empresas, elas... Nada de certo e errado, tá bom? Mas é o que eu tenho visto. Elas adotam fazer a venda por volume de venda, né? Na mente humana parece que vender R$ 100 é mais fácil que R$ 1.000. É discutível. Vou falar para você, o público para comprar, vou falar para você por minha experiência, meus bastidores, tá? O público para comprar um produto de R$ 100, ele é um público muito mais exigente, ele para arrumar picuinha com o produto, meu, é assim, abre o coração aqui, né? Para até se algum cliente chegar a ver aqui. Ele espera comprar um Fusquinha e receber uma Ferrari, tá? Então, na verdade, é o seguinte, para fazer a venda de R$ 1.000, ou seja, 10 vezes mais o preço base de um produto de entrada do seu modelo de negócio, por exemplo, pô, é uma venda mais profissional, mais especializada, mais inteligente. Você precisa entender quem é o seu cliente, certo? E justamente a gente ajuda você a entender quem é o seu cliente, o cenário. Por exemplo, você quer o seu negócio, você já tem o histórico do seu cliente. A gente analisa, vamos analisar os períodos. Onde foi os melhores faturamentos que você teve? Legal, vamos lá fazer um benchmark. A gente usa o benchmark interno e a gente pode usar o benchmark externo, ou seja, referências internas, o seu próprio histórico de faturamento e o histórico de faturamento de empresas que estão, empresas de capital aberto que disponibilizam esse tipo de informação. Show? Vamos voltar aqui para o plano? E aí você tem esses caminhos. Eu prefiro particularmente aprender a vender serviços com um valor mais alto. Apesar de, vou falar por minha experiência, apesar de eu acabar levando mais tempo, uma vez que você domina técnicas para vender serviços de percepção de alto valor, cara, quando você começa, e o que acontece, né? Cliente de alto valor é o seguinte, ele só quer a solução. Ele falou o seguinte, olha, eu quero que você me entregue a solução. E ele, uma vez que ele percebe que você vai resolver o problema dele, ele não liga para preço, tá? Preço é uma moeda, né? É uma variável de troca, mas preço só vai ser mais importante no processo de tomada de decisão quando o cliente não percebe valor. Quando o cliente não percebeu os ganhos que ele tem quando ele contrata o seu serviço, a única variável que ele consegue controlar é o preço. Porque no final das contas, ele não sabe se ele vai receber o que ele tem na visão dele. Uma venda de R$ 1.000, não. Uma venda de R$ 1.000 já é todo um processo, você detalha o plano, detalha o processo, e tudo isso numa visão geral. Você
traz uma segurança, previsibilidade, porque a gente vai conseguir resultados. É onde eu falo que muitos, né, tem aquele grupo de profissionais que tem a expertise, eles podem estar monetizando e vendendo serviço, porque as empresas precisam. Existe, ó. Lembra, tá faltando profissional? Tá faltando profissional. Se tá faltando profissional, tá faltando empresa para atender. Quem já tem uma experiência poderia criar um novo modelo de negócio para atender o mercado. E o mercado está precisando. Aí aquele negócio, você pode seguir aquele mesmo padrão de 2000 anos antes de Cristo, ou você pode aproveitar a era digital e começar a ofertar a partir desse momento. É uma questão de decisão empresarial. E eu falo, né? A habilidade mais importante no negócio. Qual que é? Vamos ver se vocês estão. Eu sempre defino. Qual que é a habilidade mais importante de um negócio? Digita aí no chat para mim. Eu vou tomar uma água aqui. Pessoal, plano, meta. Não, gente, não. Saber o que fazer é importante. Gente, tudo isso aí que vocês estão falando é importante, tá bom? É importante, mas não é a habilidade mais importante. A habilidade mais importante de um negócio é a habilidade de tomar boas decisões. É a habilidade de tomar decisão, tá? Você tem que saber, você tem que ter a habilidade de tomar decisão. Você precisa tomar a decisão. Você vai para lá, vai para a esquerda ou você vai para a direita. Você tem que tomar uma decisão. E essa é a habilidade mais valiosa, por exemplo, de prestadores e empresas. Principalmente, a gente está falando lá, o pessoal compõe a diretoria, né? Que a gente está falando da parte do estratégico. E quando você, por exemplo, é um profissional liberal, autônomo, que geralmente começa com você, define todas essas ações, e você pode ter pessoas que complementam, mas depende de toda essa informação, você tem que entender que a habilidade de tomar boas decisões é sua. Eu não recomendo você transferir isso para ninguém. É que nem, vou transferir meu processo de venda. Gente, vender tem que ser responsabilidade do dono, do diretor, da diretoria. Show? Bom, gente, vamos dar continuidade aqui. Seguinte, vamos dar continuidade. Ó, não, vamos lá. Seguinte, o que vender, a gente já definiu esse caminho, beleza? A ideia é o seguinte, já conseguimos definir quantas vendas. Existe um quinto caminho que você pode fazer, que é o mix. Você pode, por exemplo, fazer uma venda do B. Vamos aqui, ó, vamos fazer um mix. Um mix, vamos para um mix um. Você pode fazer uma venda do B, um B e duas do C. Você pode fazer o mix 2, por exemplo, fazer duas vendas do C com 5 vendas do D. E você pode variar, né, esse mix de venda diária. E aí sim, a gente vai falar de times de venda. Gente, mas ó, tá vendo aqui? Antes até para falar de time de vendas, a gente precisa ter definido as metas e os produtos, os serviços que você vai oferecer para o mercado. Como criar uma oferta atrativa, né? Como oferecer o seu serviço, né, de uma maneira que chame a atenção, que gere desejo de compra. Cauê, mas eu vendo ferro. Gere desejo de compra, vender ferro. Eu fazia isso. Como é que gera percepção? Então, vou falar aqui para quem, né? Para quem vende ferro. Quem tiver ver esse vídeo e vende ferro vai ganhar uma aqui. Como é que você gera percepção de valor para vender ferro? Vende o serviço junto. Como é que eu cobrava, por exemplo? Vou falar na minha época. Vou trazer um exemplo aqui. O aço custava o quilo do aço. Vamos falar uma coisa simples. R$ 3,50 o quilo do aço. Como é que eu vendia ele por 9, 10? Porque eu fazia o quê? Eu vendia o aço, a compra do aço para o meu cliente, mais a prestação de serviço que eu tinha, o equipamento. Então, nesse momento onde eu unia o material com a prestação de serviço, na cabeça do cliente era uma percepção seguinte: olha, caramba, o cara tá me poupando tempo de deslocamento, tá poupando meu frete, minha gasolina. Gente, coloca tudo isso em planilha. Bora? Então, vamos lá. E o que vender? Vamos dar continuidade. Isso vocês entenderam na parte de mix, né? E agora, né, uma vez que você tem tudo isso aí, a ideia é você criar aqui, ó, eu gosto de chamar de plano de bordo, tá? Que é uma rotina que integra, gente, ó, venda, a entrega em si, né, que é a execução, e a parte de planejamento.
Se eu fosse distribuir, né? Lembra, de novo, numa visão de um profissional, de uma empresa que presta serviço. O que seria o percentual da rotina no dia? 70% vendendo, 20% entregando e 10% planejando. O outro ponto também pode ser 60% entregando, 30% entregando, ou seja, executando o serviço, e apenas 10% também planejando. Então, essas aqui são o que eu colocaria de energia. Por quê? Se não ocorrer a venda, não ocorre a entrega. Tá? Muitos empresários, muitos prestadores de serviço, muitas empresas que prestam serviço, elas passam muito tempo aqui, ó, entregando e esquecem de fazer a venda. Elas fecham os canais de comunicação. E uma vez que acontece, aí eu vou falar assim, um ciclo comum de negócio. Está entregando, parou de vender. Acabou o serviço, entregou, vai buscar a parte de venda. Poxa, mas aí o seu concorrente já abraçou a parcela ali disponível, porque você parou de comunicar. Vende todo dia. Você não precisa entregar todo dia. Você vende todo dia, mas a entrega é dentro do seu prazo. Só que o que acontece? Olha, se o cliente precisar de urgência, você fala, olha, para te atender a urgência, aí existe estratégia. Para atender a sua urgência, esse é o valor. É um preço X, mais tanto. Gente, aí é negociação. Tá bom? Uma vez se o cliente confiar, né? Aí é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Venda de serviço, basicamente, ou vou falar para você, puramente é vender confiança, tá? Vender serviço é vender confiança. Basicamente é o seguinte, se o cliente não confiar em você, cara, pode ter o melhor preço, pode ser o preço mais barato. Agradece se o concorrente for 50 vezes mais barato que você, que no outro dia ele vai quebrar, tá bom? Agradece, é gerar confiança. Existe uma rotina, lembra que eu falei aqui, a rotina, ó, a de entrega, de venda? A rotina de venda, existe estratégias para você gerar confiança na cabeça do seu cliente. Gente, e a gente está falando aqui de gatilhos mentais, copies de comunicação, apresentações, aqui, ó, reuniões fechadas como essa, tá? Então, existem inúmeras, mas eu não é para falar aqui agora. Vamos voltar aqui para o plano. Vocês estão entendendo, né? É o seguinte, uma vez que você tem a rotina definido, o plano de bordo tudo bonitinho, aí vem a parte das... Gente, vou falar aqui o mais importante. Para mim, é a coisa mais fundamental, a parte das campanhas. Justamente é você oferecer a campanha, né? É você ter a noção de qual que é a campanha exata que você vai aplicar no seu negócio nesse exato momento. Qual é a campanha que você vai... Existem 3 tipos de campanha, né? Os 3 principais. A primeira, ó, é a campanha de aquisição. A segunda é a campanha de monetização. E a terceira é a campanha de ativação. Vou trazer aqui uma visão geral de cada uma dessas aqui. A campanha de aquisição é a campanha que transforma desconhecidos, vamos aqui, ó, desconhecidos em clientes potenciais, os famosos leads. Ou seja, ele não é ainda seu cliente, ele não abriu uma carteira para você, mas ele é um desconhecido que viu alguma publicidade, alguma propaganda, alguma divulgação que você executou, ok? E decidiu ir lá, clicar ou visitar, e depende de qual que é o seu modelo de negócio, e conhecer o seu negócio. Beleza. Uma vez que ele se tornou leads, gente, uma das coisas mais importantes da aquisição de leads é você gerar o quê? Lista, tá? A lista porque a ideia é você gerar ativos. Nunca dependa apenas de anúncios para vender o seu serviço, tá bom? Tem uma lista. O ativo mais importante de um negócio é a lista. Ou seja, se você abrir o seu e-mail, você disparar para clientes potenciais, a chance de você converter é muito maior do que você só depender de anúncios. Porque, vamos supor, plataforma, Instagram, gente, que é uma plataforma que eu gosto de trabalhar, deu pau. E aí?
Parou as vendas. Acabou. Facebook. Deu pau. Mudando a política de vendas? Parou. Agora, a lista não. A lista é seu ativo valioso. Está no seu controle. É casa própria, não é casa alugada. Ok? O WhatsApp também é casa alugada. O WhatsApp pode parar, pode mudar a política. Recentemente, o WhatsApp mudou as diretrizes de como vai abrir o link. Então, tudo isso influencia. A segunda campanha é a de monetização. Aqui já é diferente. Aqui a gente vai transformar os leads, agora sim, em clientes. Bom, aí existem as campanhas. Existem campanhas onde você faz, geralmente no digital, a gente usa estratégia de campanhas, gravações, ok? Onde a gente faz a apresentação, né, do seu serviço, uma venda direta, ou uma apresentação direta, que tem todo o contexto. Essa aqui é uma direta. Eu faço um post, ou uma publicação, um posto no blog, e trago o cliente, por exemplo, né, o leads, para conhecer, para conversar comigo, como é que eu estou fazendo com vocês. Ok? E depois desse caminho existe todo um passo, né? Aí vai, por exemplo, vai para um post, aí você vai atrair, por exemplo, esse leads através, por exemplo, de um imã digital, tá bom? Um imã de cliente, né? A gente chama de imã digital. Em cima disso, uma vez que você atraiu, agora você vai fazer a monetização, vai transformar esse leads em clientes. Cara, é você fazer um desconhecido abrir a carteira para você. Eu estou brincando, gente, é aí que é legal, porque existem estratégias que você pode vender o seu serviço principal, fazendo o seu cliente primeiro contratar um serviço ou um produto de entrada que custa, por exemplo, R$ 10. Cara, um serviço, poxa, quer dizer que eu tenho um serviço de custa, vamos usar o nosso exemplo, né? De R$ 1.000, mas antes ele pode adquirir um produto ou um serviço de R$ 10. Vamos até colocar ele aqui, né? Ó, 4, quinto, vamos colocar aqui o sexto. Sim, e, e custa R$ 10. Sim, é uma estratégia, é um funil, né? É um processo, é o caminho que o cliente leva para fechar o seu serviço principal, ok? Justamente fazer um desconhecido se tornar um cliente, ou seja, ele abriu a carteira para você, R$ 10. Agora você pode, agora que você tem o contato desse cliente, você sabe que já abriu a carteira para você, você identificou, segmentou ele, qual que são os assuntos dos e-mails, dos posts que tem interação, da parte de segmentação, você consegue, né, interagir com ele, entender o que ele gosta, você começa a criar o quê? Ofertas para vender para esse tipo de perfil de cliente. Aí você pode mandar, por exemplo, sequências de ofertas. E você pode escolher o canal que vai distribuir. Pode ser por e-mail, pode ser postagem, pode ser novos vídeos, pode ser pelo WhatsApp. Aí é a estratégia. De novo, é estratégia. Fechou? E no segundo, e no terceiro, né? Terceira campanha é a parte de ativação. É onde você pega, transforma, né? Um cliente em um cliente recorrente. Ou seja, você transforma um cliente, ou seja, alguém que já abriu a carteira para você, em um cliente que compra de novo. E aí, ó, você pode comprar de novo o mesmo serviço, o mesmo produto, ou ele pode comprar um serviço novo, uma novidade que você acabou de criar, por exemplo. Eu estou criando novos serviços agora. Então, por exemplo, há novas oportunidades para clientes que eu já tenho. Então, eu vou oferecer coisas novas para eles. Show? Então, esse é o caminho para você transformar um desconhecido em um cliente recorrente. E qual que é a ideia para você vender os 30K? Tenha detalhado os produtos que você vai oferecer, a meta. Vamos riscar, eu gosto de riscar, gente. Ó, não, vamos mudar de cor porque ele já está vermelho, né? Vamos de azul. Aqui tá, ó, o plano de venda, o principal. Esse aqui é o dia a dia, né? Esse é o plano principal, o óbvio. Gente, o óbvio precisa ser dito sim, tá bom? E esse aqui é o rotineiro, a rotina mais ou menos, vou falar para mais, né? Nem para menos, é mais ou menos não, é bem assim que acontece dia a dia, tá bom? É esse aqui, ó, tá? É justamente esse. Show? Galera, é isso. Essa aqui é a ideia que eu queria
trazer aqui hoje para vocês esse plano para faturar os 30K em qualquer tipo de serviço usando, por exemplo, o uso do digital, né? Estratégias do digital, como uma forma de levar, né? E lembra, de novo, gente, de graça. Você pode fazer todo esse contexto somente usando o seu tempo, não investindo nada. E agora, seguinte, justamente pensando nisso aqui, né? Tem um pessoal aqui que eu já vi que já mandou aqui, mas não dei continuidade, porque eu sabia o que eu ia fazer agora. Agora chegou um momento que, justamente pensando nessa jornada, né, que muitos profissionais, empresas que prestam serviços, vejo que muitos não têm tempo, né, para aprender toda essa estratégia, como implementar. E justamente a gente tem programas, né, programas e projetos para ajudar, por exemplo, empresas e profissionais que vendem prestação de serviço. Então, imagine você acordar todos os dias, imagina você acordar todos os dias sabendo que R$ 1.000 está na sua conta bancária. E aí, parece interessante? Bom, eu estou fazendo aqui para você até então, uma afirmação, certo? Uma afirmação aqui para você. Ó, justamente, ó, é uma meia afirmação. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu limpar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu só limpar. Beleza. E seguinte, ó. Agora vamos lá, ó. Eu preciso também falar a verdade aqui para vocês, beleza? Eu não posso te prometer que você conseguirá os R$ 1.000 todos os dias, tá? Ninguém pode, na verdade. Entretanto, eu posso compartilhar como isso pode ser feito na sua área de atuação. Olha, gente, acabei de mostrar o plano, tá bom? Acabei de mostrar o plano. O que você tem que fazer? O que acontecerá? Uma vez que você tem esse plano, né? Compartilhar tudo que você precisa fazer, as chances aumenta de você conseguir fazer os seus R$ 1.000 por dia. E ó, uma coisa aqui, ó, eu posso te ajudar a montar a estratégia. Eu compartilhei aqui com vocês. Essa aqui, ó. Montar a estratégia aqui personalizada para o seu negócio, tá bom? Para os próximos 12 meses. Eu posso te ajudar a definir quais campanhas de venda colocar no ar imediatamente. Ah, eu coloco aquisição, monetização ou ativação? Como é que eu escolho se vai ser aquisição? Como é que eu escolho se vai ser monetização e como é que eu escolho se vai ser ativação? E eu posso te ajudar a definir a rotina, o plano de ação. E aí, parece uma boa ajuda para você? Legal, né? Então, ó, eu posso te ajudar também a colocar esse plano em ação. E seguinte, posso também acompanhar os resultados e sugerir devidos ajustes durante a jornada. E ó, aqui não, aqui eu envio comentário que é para essa publicação aqui. Mas seguinte, se você então, vou até tirar aqui, ó. Então, se você tem interesse, se vocês têm interesse, né, em ter a minha ajuda, o meu olhar, meu e do meu time, para colocar esse plano em execução no seu negócio, seguinte, manda uma mensagem inbox para falar com o meu time, para falar com um especialista, né, no meu time, para poder te direcionar e ver como é que a gente pode te ajudar a dar próximos passos profissionais, empresariais. Como que a gente ajuda você levar, né, o seu negócio para um próximo nível, aumentar o número de pedidos de orçamento, aumentar o número de reuniões. De novo, ó, quer aumentar as vendas? Aumenta o número de pedidos, aumenta o número de reuniões. E a estatística de um funil de conversão é, primeiramente, eu preciso dessas ações. Para depois vir a última etapa do processo, o fechamento. Fechou? Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Fica com Deus e até a próxima. Fui!